gente? Sou a professora Bernadette, tudo bom com vocês? Nós teremos mais uma aula de Geografia, aula 15, do 8º ano do ensino fundamental. O tema hoje é um tema não muito bom, gente, é desigualdade social. Vamos lá? Bom, a desigualdade, ela vem de processos relacionados na sociedade, tá? Ela está condicionada ou limita ou prejudica ainda o status e a classe social de uma pessoa ou de um grupo e, consequentemente, ela vai interferir, gente, em requisitos primários, como a qualidade de vida do ser humano. No slide aí, está mostrando um mapa de riqueza com o BIP distribuído à população. Por que o BIP, prof? Porque, vê só, o BIP é um dos indicadores que mais vai mostrar se o país está indo bem ou se está gerando riquezas, a população está mais ou menos, enfim. Então, aí no mapa, dá para mostrar o azulzinho que está abaixo de $5.000, o verdinho que o Brasil está inserido nele está entre 5 mil a 25 mil dólares de riqueza entre os países de 2013 para cá, né? O BIP fosse distribuído pela população, seria dessa forma aí, tá bom? Então, apesar que nos últimos 2 anos o BIP brasileiro está caindo um pouco, mas também vale salientar que foi decorrente da pandemia. A economia no mundo todo caiu, não só foi no Brasil, tá, gente? Mas a gente tem que ter cuidado, porque principalmente no nosso Brasil, o carro-chefe aqui é a agricultura. Então, ele é que vai mover mais a produção, entre outras coisas, na nossa distribuição de riqueza no nosso país. Então, BIP, se ela fala de BIP, o que danado é isso? Bom, o termozinho significa produto interno bruto. Ele representa, gente, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado. Então, o BIP anual, geralmente é o BIP anual, tá? Então, o BIP é um dos indicadores mais utilizado na macroeconomia, como eu falei antes. Se quer saber se o país está indo bem, vai olhar o BIP dele. Por quê? Porque o objetivo é quantificar a atividade econômica de um país ou de uma região. Aí eu coloquei aí uma desigualdade, uma balança. Tem alguma coisa errada nessa balança. Porque quando ela está em equilíbrio, as duas coisas estão aqui, né? Dá uma olhada aí. Seria um país mais rico, que produz mais, né? E outro país com bem menos produção final, tá? Então, gerando o quê? Desigualdade, que é o nosso tema, desigualdade social, que também é chamada desigualdade econômica. Por quê? Porque ela vai agravar o problema social presente em todos os países do mundo, gente. Ela decorre principalmente com uma má distribuição de renda e a falta de investimento na área social, como educação e saúde. Se está uma má distribuição em renda no requisito educação e saúde, o país não vai ir de boas pernas, não. Dessa maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que vai deter os recursos e que vai gerar cada vez mais as desigualdades sociais. Eu botei aí nos slides dessas duas fotos. Sapato chique, representando o rico. E um sapato e uma calça jeans toda rasgada, representando a desigualdade social em relação ao outro pé. E também na outra foto, gente, que a gente vê várias paisagens geográficas por aí afora, aqui no Recife tem muito, infelizmente, outros países do mundo também tem, é que você percebe, de um lado, os morros, casas, casebres, e da mesma rua, numa linhagem da foto, dessa paisagem, você vê prédios maravilhosos, cheios de arbustos, do ar livre, uma manchinha verde ali. Ou seja, duas realidades mostrando desigualdades sociais gritantes. Então, vai gerar o que essa desigualdade social? Pobreza. A produção da pobreza vem acompanhada com a produção da riqueza, que é um modelo injusto de desenvolvimento capitalista, onde há acúmulo do que é produzido por muitos na mãos de poucos, infelizmente, né? Então, a produção de riquezas e a reprodução da pobreza não são fenômenos naturais, gente, mas sim, ele é produto de uma ação humana. Ao longo da história, é o próprio homem que faz essa ação, infelizmente, ao outro homem. Dentro do sistema capitalista, que é o sistema econômico utilizado no mundo atual, que vai gerar
na produção de muitos trabalhadores com a riqueza na mão de poucos. Então, uma das consequências mais graves para a pobreza é a miséria e a favelização. Ademais, a desigualdade social ela vai trazer ainda mais fome, desnutrição e mortalidade infantil, aumento de taxa de desemprego, grande diferença entre as classes sociais, marginalização de parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país e aumento dos índices de violência e criminalidade, infelizmente. Porque onde há pobreza, miséria e favela, infelizmente vem todos esses que estão amarelinhos aí. Onde você encontra uma área mais rica, você não vai encontrar muito índice de violência e de criminalidade. Apesar que a violência está, mas não. Alguns lugares ainda há uma diferença imensa, gente, tá? Desemprego maior na periferia, os centros urbanos, não. Mas a desigualdade, prof, ela tem só um único tipo ou ela tem diversos tipos de desigualdade? Meus amores, ela tem diversos tipos de desigualdades. Os principais, desigualdade econômica, a racial, a regional e a de gênero. Vamos ver cada uma delas? A econômica, por exemplo. Há uma desigualdade em distribuição de renda. Quem tem condições financeiras, que estudou, que se qualificou, tá? Tem mais condições financeiras. Outra pessoa que não estudou muito, ou que estudou, mas não tem recurso, ou não teve a sorte de ter um bom emprego. Que distribuísse uma renda maior. Certo, gente? Essa distribuição fica nessa má distribuição de renda. Desigualdade racial. Bom, desigualdade de oportunidades para diferentes raças. O negro, o branco, o amarelo e o pardo. Infelizmente, em pleno século XXI, nós temos ainda muita desigualdade racial, né? O negro, acha que o negro não pode ser o rico, uma pessoa rica, dono de coisa. Pode sim, gente. Independente de raças, pode ser sim. Porém, alguns tipos, alguns locais, que desigualdade de raça, ela fica muito a mercê, assim, tipo, é bem gritante, tá? É uma coisa como se fosse coisa específica. Algumas regiões do planeta, tem uma área branca, é mais rica, tem uma área preta, é mais pobre, como o caso da África, certo? Desigualdade regional, disparidade entre as regiões, cidades e estados. Veja no Brasil, por exemplo, 5 belas regiões, 5 belas regiões com 27, 26 estados, distrito tal. Infelizmente tem desigualdade de ter vários Brasis no único Brasil, por disparidade de regiões, tá? Uma economicamente mais bem aceita, outra desfavorecida, uma cidade mais rica, outra não, e assim vai. O estado também, idem. Desigualdade de gênero. Gente, há diferenças entre homem e mulher muito grande. Mulher, às vezes, ainda ganha menos do que o homem. Em questão política, temos mais homens na política e poucas mulheres. As oportunidades são poucas ainda. Homossexuais, trans e demais gênero. Ainda há muita desigualdade nesse nosso país e no mundo, tá? Aí eu coloquei uma charge aí, é horrível essa charge. Dá pra ver a discrepância de um lado, cheio de edifício, chique e tal, e do outro lado, com a escassez de tudo. Aí o menino pergunta, ele diz, pai, eu quero morar naquele mundo. Só que esse é o mesmo mundo que o menino está inserido na favela, conversando com seu pai, onde há escassez de saneamento básico, escassez de saúde, de educação, de moradia, tudo isso. O outro lado tem tudo isso. E ele pensa que é um mundo completamente diferente do dele, porque a realidade é diferente, meus anjos, tá? Mas é o mesmo planetinha, é a mesma cidade, infelizmente. Outra charge que eu coloquei para falar sobre desigualdade, porque vê só, a desigualdade social é um projeto permanente para a manutenção de poder e de privilégios. Infelizmente, no meio está desenhado o nosso Brasil lindo, de um lado os morros, favela, quebra disso, cheio de escassez de coisas, e do outro lado, pode ser da rua, da cidade, do local, com sua estrutura perfeita, edifícios,
árvores, tudo. Tem ali helicóptero, tem tudo. Então, a desigualdade, infelizmente, ela é um projeto, gente, que faz permanecer quem está no poder e que tem seus privilégios, para a manutenção dos seus privilégios, tá? Pobres são aqueles que, modo temporário ou permanente, não têm acesso a um mínimo de bens e recursos, sendo excluídos em graus diferenciados de riqueza social. Esse é um dos conceitos de pobre, gente. Daí nos slides dá para você ver o que significa exclusão. A pobreza de um lado e riqueza social. E no meio fica a exclusão, tá? Porque naqueles dois mundos que eu mostrei no slide anterior, aquele menino, ele não pode estar numa escola que era para direito pela Constituição, tem direito à escola, tem direito à moradia digna, tem direito à saúde, mas infelizmente ele não tem, porque ele está do lado da pobreza. Se tivesse do lado da riqueza, ele teria tudo isso. Prof, é assim? É. Infelizmente é, meus amores. Ele está do lado da exclusão social. Ricos, mas só 1% da população mundial fica concentrada na metade de toda a riqueza do planeta. Então, é uma minoria que concentra quase toda a riqueza do planeta. Aí eu coloquei esses bonequinhos aí, brincando com seus saquinhos de dinheiro, tá? Para você ver, tem médio que não é a maior parte da população que é rica. Infelizmente, a maior população no mundo todo, uma boa parte, está na situação de miserabilidade, tá? A disparidade. 1% da população mundial, aqueles que têm patrimônio avaliado em torno de 760 mil dólares, que é em torno de 2,96 milhões de reais, possui tanto dinheiro líquido investido quanto os 99% restantes da população mundial. Essa enorme disparidade, gente, está entre privilegiados, porque o resto da humanidade está longe, muito longe dessa aí. E isso vem aumentando, infelizmente, desde o início da grande recessão em 2008. No Brasil, quem recebe o salário mínimo terá que trabalhar 19 anos para equiparar um mês de renda média do 0,1% do mais rico da população. Estudo também revela que no Brasil, os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda de outros 95%. Mulheres ganharão como homens só em 2047. Gente, que absurdo. E os negros como os brancos em 2000, se andar, né? Com andar da carruagem, de 2089. Ó pra aí, gente. Veja a situação. Não se desespere, não. Vamos lutar, vamos mudar. Vamos trabalhar, vamos estudar para mudar esse panorama futuro aí, que não é muito bom, não. Por isso, meus cotocos de gente, estudo ainda é a única saída para crescimento, de uma qualificação, de um bom. Então, vamos estudar, né? Desigualdade. No Brasil, 10% concentra 52% de renda no país. Os 20% mais pobres respondem por 13,9% do total de renda do país. E os outros 20% mais ricos detêm 64,2% de renda. Gente, no Brasil, as áreas urbanas onde vivem as famílias pobres geralmente são desprovidas de escolas, postos de saúde, policiamento e demais infraestrutura. Mas, prof, gente, os centros urbanos têm escolas, têm praças, têm posto de saúde, têm policiamento, mas em alguns casos tá com a infraestrutura sucateada, entendeu? Tem posto policial, mas não tem policiais. Então falta o componente humano aí, né? Tem posto de saúde, mas está faltando os médicos, principalmente nessa pandemia, a gente está tendo muitos cuidados para tentar não ir para esses locais e ficar menos doentes para não ter mais contaminação, porque tem área específica para isso, tá bom, gente? Então, no Brasil, a média brasileira dos anos de estudo é de 7 a 8 anos, abaixo da média latino-americana, gente, como no Chile e Argentina, que são 9,9 anos, Costa Rica, entre 8 a 7 anos, e no México, entre 8 e 6 anos. Então, ainda é uma distância de média de país desenvolvido. Por quê? Indica que o estudo complementar que apenas 34,6% dos jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados em universidade, dos quais apenas 18 concluem o curso. Então, muitos jovens não terminam o ensino médio e quando terminam, poucos se ingressam para as universidades e poucos ainda concluem esses cursos na universidade. Então,
Por isso que não deu para ter, eu como professor sempre digo, não dá para ter, entrar na universidade, por enquanto, não deixe de estudar não, entre no curso técnico, faça um curso aqui e acolá, para tentar melhorar, para você chegar a não desistir seu caminho, que é a universidade. Tá bom, meus amores? Aí, um dos problemas que acontece é a evasão escolar. Por não concluir o ensino fundamental, por não concluir o ensino médio, haverá alguns problemas, alguns perrengues no meio da vida, porque vai precisar trabalhar, vai precisar disso. Então, infelizmente, tá aí outra charge aí, que a professora está dizendo, alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório. Aí o menininho sozinho tá lá, sim senhora, porque o que é um trabalho em grupo? Ele não está questionando sobre o sistema respiratório, ele está questionando como o que é um trabalho em grupo, porque ele é um dos poucos privilegiados que estão na escola. Cadê as outras pessoinhas para ele trabalhar, fazer trabalho em grupo? Ah, prof, quando a gente fala, meus amores, na sala de aula, para vocês trabalharem em grupo, é para vocês já tentar de visualizar no futuro o que é trabalhar em grupo, numa empresa, o que é trabalhar ou conviver com vários grupos diferentes. A escola é um preparatório para isso, viu? Então não se queixe quando a prof manda trabalhar em dupla ou em grupo, que não seja muito extenso, mas é para a vida toda. Tá bom? Porque eu tô aqui, ó, eu tô com a técnica ali. A gente tá trabalhando, é um trabalho em grupo, para poder chegar às nossas aulas aí, na sua telinha, tá bom? Outra questão, a racial. Os números são muito fortes, 80% de pessoas negras ganham até 2 salários mínimos. E estão falando de mais de 50% da população brasileira, que é constituída por pessoas negras, tá bom? Saneamento, vou correr que senão não vai dar tempo. 40% da população ainda não tem acesso a serviço adequado de esgoto. O dado consta que as atas de esgoto de poluição das bacias hidrográficas, divulgada pela Agência Nacional de Águas, que é a ANA, e pelo Ministério das Cidades, viu gente? Então, vê aí outra foto sobre uma comunidade com esgoto céu aberto, e no centro da cidade, com um grande estádio aí, com toda a sua infraestrutura. Eita, professora, apertei sem querer, meus amores. Volta. Pronto. Veja aí. Aqui do slide, é o mesmo saneamento que está acontecendo no outro lado da foto? Não, gente. Então, aqui está uma escassez de saneamento e aqui está com saneamento tudo em dia. Veja a disparidade, né? Então, outras curiosidades. Vamos ver rapidinho. A ONU, gente, diz que o Brasil é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. O coeficiente da Gini é uma medida que utiliza para mensurar o nível de desigualdade do país segundo renda, pobreza e educação. Na União Europeia, os países que apresentam maior desigualdade social é o Portugal. Um dos países com menor desigualdade social são a Noruega, o Japão e a Suécia. São os países mais chiques, ricos e sem desigualdade social. Coisa boa. E os países que apresentam maiores desigualdades sociais são do continente africano. Namíbia, Lesotho e Serra Leoa. Aí eu fiz aqui, ó, dei uma descrição, mais ou menos. Serra Leoa fica onde? É um país da África Ocidental, com a capital de Freetown, moeda leone, produto interno bruto fica em torno de 4,122 milhões, tá? O presidente Julius Maada Bio, não sei se é ainda, porque é de 2019, creio que sim. A renda nacional bruta está 13 bilhões. Então, o idioma lá se fala inglês. Serra Leoa, com as suas 3 cores, verde, branco e azul. Tá o mapa onde fica, aqui não sei, professor, onde é que tá isso? Tá? Procura no mapa, por isso que é muito bom a gente ver mapa. Agora que tudo digitalizado é mais fácil ainda. E ele é o 10º país mais pobre, apesar de ser um dos países com maior atividade extrativista, viu gente? De um lado, ele é um dos maiores extrativistas de ser rico em minerais, como diamante, ferro, bauxita e platina. Porém, Serra Leoa está na lista dos mais pobres por causa da gerenciamento de companhia estrangeira, a população trabalha na agricultura de arroz e tal, mas ele é muito mal administrado, infelizmente, tá? E a nossa aula, vamos para a nossa aula de revisão. Gostaram, meus amores? Então vamos lá, vamos rapidinho. Respeito e distribuição de pessoas em situação de pobreza no país. Assinale a alternativa correta.
A pobreza está concentrada exclusivamente no estado da região norte e nordeste do país. Está na região sul, sudeste e litoral brasileiro. A questão de pobreza já foi superada, pois não há números significativos de pessoas em situação de pobreza, gente. C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com as pessoas abaixo da linha da pobreza? Ou na letra D, a pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, a situação é inexistente. Vamos lá? Na letra C, meus amores, todos os municípios brasileiros, principalmente a periferia de grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza, tá? Então, vamos dar tempo ainda para mais uma. Só, nos últimos anos, há políticas públicas para combate à fome e à miséria do país. O que o governo fez tentar amenizar a situação de pobreza e miséria acentuada? Eita, a professora já deu a resposta para aí. Letra A, o PET. Letra B, Bolsa Família. Letra C, ProUni. Ou letra D, Garantia Safra. Como eu já tinha passado antes, a Bolsa Família, gente, tá para tentar sanar ou tentar amenizar as condições de pobreza e miséria que encontra aqui no nosso Brasil, tá? Eu agradeço e até a próxima aula, meus anjos. Tchau!